Arrozão, Rocha, Rádio Central. Moça, hoje o Guarani, depois de quase um ano, conquistando a sua segunda vitória consecutiva na temporada, mais um número positivo. Você que conquistou também a primeira vitória fora de casa, sob o seu comando no último jogo, e que você fizesse uma análise aí do Guarani na partida de hoje, onde você gostou mais do time, enfim, parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite, pessoal. Nós não vencemos há 10 meses e alguma coisa, né? Nós vamos no ano passado. Isso tem um significado grande para nós, porque vencer 2 jogos de maneira consecutiva não é tão simples, né? A prova disse que faziam 10 meses que nós não conseguimos esse feito. E, sim, não canso de exaltar o que esses jogadores vêm fazendo. E nós conseguimos, começamos a construir nossa vitória na quinta-feira. Porque nós jogamos na terça contra o Operário, na quinta foi nossa representação e nós começamos os nossos treinamentos. E assim, o meu sentimento, depois da primeira sessão de treino, é que nós venceríamos o jogo pela entrega dos jogadores, né? Nós treinamos mais os jogadores que jogaram menos, os que não viajaram e os que não entraram no jogo. E o nível de entrega, de dedicação, de atenção, enfim, foi muito alto desde o primeiro dia e o que eu passo para os meus jogadores, o que eu acredito de futebol é que o futebol é preparação. É preparação. Então, quando você inicia a semana, quando nós iniciamos, te dá uma confiança grande para fazer o jogo que nós fizemos hoje. Nós enfrentamos um adversário que tinha 4 pontos a mais que nós, um concorrente direto também. Não é tão simples de você construir a vitória como nós construímos. Fizemos um gol importante ali numa pressão do Yuri e o gol do Isaac, controlamos bem, e eles chegaram em algumas faltas laterais, em escanteio, e mesmo assim nós conseguimos neutralizar bem as principais jogadas. E aí tivemos a felicidade de uma jogada do Isaac com o Yuri ir para o intervalo com uma vantagem importante. E aí, o segundo tempo, nós controlamos bem, criamos alguns contra-ataques, nós sabíamos que ele cederia algum espaço, pelo menos uns 40, 50 metros de campo, para nós contra-atacarmos, e acabou desenhando alguns contra-ataques. Infelizmente, não fomos efetivos para tentar fazer o terceiro gol, mas, resumindo assim, eu saio muito satisfeito com o resultado e principalmente com o desempenho dos jogadores que iniciaram e dos jogadores que entraram no jogo e deram a própria contribuição, né? E nós estávamos buscando há bastante tempo essa segunda vitória consecutiva. E graças a Deus veio no dia de hoje, né? Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, parabéns pela vitória, Mozart. Sem o Giovanni Augusto, o time talvez sentiria um pouco a transição, mas foi uma transição boa, na minha opinião. Leandro Vilela, o Richard conseguiu se acertar, e a intensidade do primeiro tempo, né? Tanto que a jogada do gol do Yuri foi de briga, de luta, e não desistiu. O que você achou da transição da equipe hoje, da defesa e do ataque, e a intensidade da equipe, especialmente na primeira etapa? Bom, sem o Giovanni Augusto, a gente muda um pouco a maneira de jogar, né? Com o Giovanni, eu deixo alguns jogadores mais posicionados e o Giovanni mais solto. Então, o Giovanni é o cara que tenta gerar superioridade para nós em alguns setores do campo. Eu dou essa liberdade para o Giovanni, para exaltar aquilo que ele tem de melhor, né? Que é a relação com a bola, é a combinação, né? É o último passe. Então, com a saída do Giovanni, eu tentei deixar o Isaac e o Richard um pouco mais posicionado para nós termos 5 jogadores na última linha. E essa é a diferença. Com relação à transição ter ficado mais rápido ou não, assim, assim, eu vejo meio subjetivo, porque o Giovanni é o cara que normalmente é o responsável por iniciar o nosso contra-ataque, né? Tanto é que no gol contra o Operário, o passe do Bruno José entra no Rodrigo, que conecta com o Giovanni. O Giovanni dá o último passe, né? Então, se vocês... No terceiro gol contra o Sampaio aqui, o Bruno dá no Bruno José e vem por dentro. Quem dá o último passe também é o Giovanni. Então, ele participa das nossas transições ofensivas porque ele é o cara do último passe, né? Da lucidez, né? Não que os outros jogadores não tenham essa característica, também tem, mas quando ele está no campo, ele é responsável por esse momento, né? Mas hoje o Richard entrou no lugar dele, fazendo uma função um pouco diferente, mas foi muito bem.
O Isaac fez seu primeiro gol aqui conosco, e isso é uma coisa importante para nós, né? O Yuri fez um gol de novo. E nós estamos chegando num momento da competição, e eu não canso de falar isso, num momento da competição importante, e nós estamos tendo desempenhos importantes. Então, assim, nós temos que continuar. O grande desafio agora, nesses 9 dias, 10 dias que nós temos para o próximo jogo, dia 30 só nós jogamos contra o CSA fora, né? O desafio é ter a humildade de sofrer sem a bola, de respeitar o adversário, de dobrar as marcações como nós fizemos hoje. O trabalho que o Bruno e o Richard fizeram no primeiro tempo, de dobrar a marcação, que o Iago e o Edson fizeram depois de dobrar a marcação, isso demonstra o espírito do time. E o desafio é continuar fazendo isso. E aí, com a bola, ter a imposição que esses jogadores sempre tiveram, né? Ter a bola com a bola é ter a imposição, fazer as nossas jogadas, criar as nossas situações, ser efetivo, né? Na maioria das vezes, como nós fomos hoje. Hoje, talvez, nós não criamos tantas chances de gol, porém, as chances que nós criamos, nós somos bem efetivos, né? Concedemos pouco ao adversário, a não ser cruzamento de intermediário, falta lateral, escanteio, que são coisas que fazem parte do jogo, né? Mas eu saio satisfeito pelo desempenho do modo geral, assim, né? Na minha opinião, nós fomos merecedores do resultado. Moza, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Moza, nós sabemos a importância do camisa 10 Giovanni Augusto na equipe. Sim. Teve uma conversa sua com o atleta sobre a expulsão que teve na última rodada? Obrigado. Olha, não, nós não chegamos a... É óbvio que o Gil faz falta para a nossa equipe, ele tem consciência disso. Mas, assim, tem coisas que fazem parte do jogo. Eu também, quando era atleta, fui expulso em alguns momentos que depois eu acabei me arrependendo, mas nunca com o intuito de ser expulso, né? É o calor do jogo, porém, é óbvio que tem que tentar ter esse controle, principalmente nessa reta final, que nós precisamos de todos os jogadores, né? Infelizmente, por exemplo, o Gênesis, eu ia colocar o Gênesis no jogo, o Diogo pediu para sair, né? Mas o Gênesis é um jogador extremamente importante para nós. Todo jogador é extremamente importante para nós. Nós temos o Ronaldo, que fez 2 grandes jogos, está suspenso, né? Então, assim, nós temos 10 jogadores pendurados. Então, nós temos um elenco aproximadamente com 30 jogadores aptos, né, para jogar, mas alguns no departamento médico, que nós vamos tentar, esses 10 dias, tentar recuperá-los. Então, todos os jogadores são extremamente importantes, né? Então, tentar realmente encontrar esse equilíbrio, que não é fácil para o momento que nós vivemos, mas tentar encontrar esse equilíbrio para não ter uma expulsão como aconteceu no último jogo. Boa noite, Moser, Victor Freitas, Bugricast. Esse foi seu 8º jogo no Brinco de Ouro desde que chegou. Você ganhou 5, perdeu 2, empatou 1. Quando a gente compara com os 8 jogos imediatamente anteriores no Brinco, o Guarani só ganhou 1, empatou 5 e perdeu 2. Claro que o Guarani sempre joga para vencer, mas desde que você chegou, você procurou mostrar mais ainda a importância de vencer os jogos em casa para esses atletas na luta contra o rebaixamento? Eu enfrentei o Guarani aqui com outras equipes e sempre foi difícil, né? Então, assim, e a nossa casa é um lugar que nós praticamente treinamos quase todos os dias aqui, né? Variamos do CT para cá, então nós conhecemos o nosso gramado, nós precisamos nos impor dentro da nossa casa. O fator casa, ele é fundamental, na verdade, para nós buscarmos o nosso objetivo, né? Então, você frisou bem, assim, tem coisas que, para uma equipe de futebol, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, que demandam um certo tempo, né? Infelizmente, o nosso calendário e a exigência de resultados não tem essa paciência com nós treinadores, mas nós conseguimos criar uma identidade importante, assim, na minha opinião, que é ganhar dentro da nossa casa e com uma imposição importante. E eu acredito muito nisso, né? Tendo desempenho, se impondo. Tem momentos que o adversário vai estar melhor, e aí é ser humilde para marcar, como eu frisei antes, na questão das dobras de marcação, no nível de atenção, concentração durante 100 minutos, mas a imposição dentro da nossa casa é fundamental para nós construirmos os nossos resultados. E aí, esses números que você trouxe prova que dentro da nossa casa nós estamos sendo extremamente fortes e precisamos continuar a ser nos próximos jogos também.
Moser, boa noite. Vinícius Boa noite. Abarca, TV Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Obrigado. Segunda consecutiva também. A gente sabe que faltam 10 dias para o duelo contra o CSA, mas assim, é de extrema importância, né? Óbvio, vocês têm falado que é final atrás de final, mas esse duelo contra o CSA pode ser um dos mais importantes, porque o CSA ainda tem um jogo a menos, se vencer o Tombense, volta a colar em vocês. Eu queria saber como trabalhar a cabeça do grupo para esse duelo tão importante e já projetar também esse confronto contra o CSA. É um confronto direto de novo, né? A gente está vindo de 3 confrontos diretos consecutivos, de 9 pontos, conquistamos 6, né? Então, fomos bem efetivos, assim. E é preparada da forma que nós, amanhã de manhã nós já estamos aqui de novo treinando, né? Principalmente para quem jogou menos e não jogou. E aí a nossa preparação a partir de amanhã já inicia. Assisti o jogo do CSA na segunda-feira. Eles perderam alguns jogadores também, né? O Gabriel pode ser que volte lá, né? O Gabriel já está fora, já tem quase um mês que ele está fora. O Gabriel é um jogador bem importante para o CSA. Então, na segunda-feira, assisti eles contra a Tombense. E a partir de segunda, pensar, tentar criar a estratégia adequada para o jogo. O gramado do Rei Pelé é um pouco diferente do nosso. Ele é um pouco mais pesado, né? Então a bola não caminha com tanta velocidade como aqui. Na minha opinião, assim, o nosso campo é um dos melhores da Série B, né? Então, só que a bola anda muito rápido lá, o jogo é um pouco mais lento, exige mais da parte física, principalmente se chover, né? Então tem todas essas questões, né? Mas vai ser um jogo bem duro, com certeza nós vamos encontrar uma atmosfera com 15, 18 mil pessoas, que o CSA tem uma torcida apaixonada, que vai lotar o estádio, que vai empurrar o time deles, então nós vamos ter que nos preparar para realmente fazer uma final de campeonato, como tem sido os últimos jogos. Como nós estamos muito habituados com a pressão de ter que vencer, de jogar confrontos diretos, né? Então, assim, nós encontramos o caminho, agora é ter a humildade para pagar o preço para continuar nesse caminho, né? Então, mas a gente deixa a euforia para o lado de fora. E o próximo jogo é sempre o mais importante, é dessa forma que nós estamos trabalhando, tem dado certo. Então é isso, nós temos um período importante para recuperar alguns jogadores, no caso do Júlio César provavelmente vai estar recuperado, o Derlan provavelmente vai estar recuperado, Nicolas Careca que nós estamos tentando recuperar, então também aproveitar esse período para recuperar os jogadores e daí ter todos os jogadores aptos para o jogo do CSA. Ô Moza, você tem falado muito sobre a questão do jogo coletivo, e eu sei que normalmente o técnico não gosta de falar especificamente de um jogador, mas tem que te perguntar, né? O Yuri chegou ao 5º gol dele aí em um mês, né? Assim, e ele chegou junto com o Gênison praticamente. O Gênison é um jogador mais experimentado, experiente, na teoria talvez tenha vindo para ser o 9, enquanto o Yuri talvez tenha chegado para compor, né, o elenco. Só que aí as coisas mudaram rápido, né? Gênison teve lesão, Careca teve, Yuri entra e de repente vira o artilheiro do time. Queria que você falasse sobre o trabalho com esse jogador e também se há uma montagem de time também para favorecer o estilo de jogo dele, né, de presença de área, de bola aérea. Seria isso. Eu acredito muito no jogo coletivo, assim, é óbvio que em alguns momentos eu vou ter que responder a pergunta de maneira individual sobre algum jogador, mas pode ter certeza que o próprio Yuri tem ciência dos 5 gols que ele fez, tem todo um contexto coletivo em torno desses gols, né? Prova disso foi hoje, é óbvio que ele fez uma grande movimentação, mas se não tem o passe do Isaac, o gol não sai. No jogo passado, se não tem um cruzamento muito bom de Giovanni Augusto, ele também não faz o gol. Com relação ao Gênison, ele é um jogador extremamente importante e vai ser importante para nós nos próximos jogos, né? Ele teve uma infelicidade que pode acontecer com o jogador, que no lance que ele fez o gol contra o Náutico, ele acaba se lesionando, né? No lance que ele fez o gol. E aí ele ficou fora algumas rodadas onde o Yuri começou a fazer gol, né? Então, e o futebol, ele é momento, né? O próprio Gênison, que ele tem esse entendimento e tem sido extremamente positivo para o nosso dia a dia. É um cara que ajuda, é um cara que dá a opinião dele, é um cara que chama a atenção dos outros, cobra os jogadores, é um cara que normalmente é um dos líderes que também fala com os jogadores em momentos importantes, ou na véspera do jogo, ou durante o jogo.
Então, é um jogador extremamente importante para nós e vai continuar sendo importante para nós e vai ter as oportunidades dele, né? É uma coisa natural, assim. Porém, o Yuri vem fazendo gol, né? Então, mas eu acredito muito em competição interna, né? E nós conseguimos criar isso dentro do nosso elenco. Então, se você pegar os nossos treinos aí, é que infelizmente a maioria das vezes não é aberto para a imprensa, né? Mas o bicho pega aí, os caras se pegam, né? Então, né? O Vlad tá aí que todo dia não me deixa mentir. Então, isso é uma coisa positiva, porque o jogo exige isso, né? A exigência do jogo talvez tenha sido uma das coisas que mais mudou, né, ao longo dos anos aí, né? Principalmente nos últimos anos, né? A exigência do jogo é muito alta. Então, se você não treina com essa intensidade, com essa entrega, de consequência, você não vai conseguir entregar isso no jogo. Então, como nós conseguimos criar essa competição interna, a prova disso é que nós estamos vencendo, jogando bem, competindo bem, né? Independente do adversário e alguns gramados que a gente tem enfrentado. O último jogo, por exemplo, campo pesado, chuva e tal, e nós conseguimos competir bem, né? É isso. Mas pode ter certeza que todos os jogadores são importantes e vão ser importantes nessa reta final. Fechou, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite.